Estamos ao vivo agora, o Cléo Menezes está me acionando nesse instante. Cléo Menezes, por favor, a prioridade é sua, o elemento chegou aí, Cléo, nesse instante, detido? Acabou de chegar aqui na delegacia, acompanhado do delegado Dr. Josenildo Brito. Por aqui também já está o advogado dele, Dr. Júnior Guimarães. Inclusive, o advogado, quando entrou aqui, perguntei se ele quer falar com a nossa equipe e ele me perguntou qual a motivação da prisão. Motivação essa que não sabemos ainda, né? Mas o advogado também já está o acompanhando ali. Daqui a pouquinho nós vamos tentar um ao vivo com o advogado, o doutor Júnior Guimarães. Vamos também tentar falar com o delegado que chegou agora o conduzindo. Por aqui, alguns familiares, claro que a gente não vai trazer imagem dos familiares, mas a gente vai tentar falar com o delegado e também tentar falar com o advogado dele, o doutor Júnior, que neste exato momento está tentando saber, segundo ele, a motivação da prisão. Ele está conversando ali com o delegado ao fundo ali. Está o doutor Júnior, que é o advogado dele, doutor Júnior Guimarães, e está também o delegado. Não sei se vocês conseguem visualizar na imagem, mas ali ao fundo é o doutor Josenildo Brito e também o delegado. Doutor, o senhor já pode falar com a nossa equipe aqui? A gente está ao vivo no Tolerância Zero. Cláudio, eu vou passar aqui para que o delegado possa ouvir, para que você também possa indagá-lo. Muito bem, doutor. Nós estamos ao vivo agora no Tolerância Zero aqui da TV Atalaia. Quero agradecer a disponibilidade do senhor estar falando conosco. Vocês conseguiram capturar esse elemento já na nossa capital, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Exatamente, a gente representou pela prisão e o judiciário deferiu a medida cautelar. E assim que hoje pela manhã a gente, de posse desse mandado, diligenciamos no sentido de localizá-lo e realizamos a prisão. Está agora à disposição da Justiça. Muito bem. O senhor teve a oportunidade de conversar com ele ontem, doutor, em uma oitiva, né? O que é que ele afirmou, o senhor, as justificativas diante do estado físico daquela mulher? Por favor, doutor. Olha, ele apresentou a versão dele sobre os fatos, não negou que mantiveram a relação sexual, no entanto, afirmou que foi consensual. E disse também que as mordidas seriam sido feitas a pedido, né, da vítima. Muito bem. Diante das imagens que nós estamos mostrando na televisão desde o dia de ontem, imagens duras, seríssimas. Doutor, nós temos o comandante Yunis aqui conosco, ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Por favor, comandante. Doutor, boa tarde. Só para esclarecer para todos que estão nos assistindo nesse momento, né, o que foi deferido da prisão? É uma prisão preventiva dele? Desculpe, eu não ouvi direito. Dá para repetir, por favor? O que foi deferido pelo judiciário foi uma prisão preventiva? Exatamente. Diante dos elementos de informação colhidos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, o judiciário deferiu a medida e hoje pela manhã, de posse do mandado, os policiais diligenciaram no sentido de localizá-lo lá em Aracaju, que ele já tinha saído daqui da cidade. Doutor, uma pergunta nesse momento. Ele já tem um histórico no mundo do crime? Ele já tinha passagens pela polícia? Já havia boletins de ocorrência contra este indivíduo? Já havia processos contra este indivíduo, doutor? Não. Até então, a gente fez uma pesquisa dos nossos bancos de dados e não encontramos nada, nenhum registro criminal envolvendo o conduzido, né?
Eu quero agradecer a atenção do senhor conosco nesse momento. Sabemos que o momento da atividade, né, do trabalho, o senhor está disponível para falar conosco ao vivo no nosso Tolerância Zero. Quais são os próximos passos agora, doutor? Os próximos passos são concluir. A gente está esperando também o resultado do exame pericial. Tem alguns pontos que ainda precisam ser esclarecidos. E assim que a gente tiver colhido todos os elementos informativos e probatórios, a gente vai encaminhar para o judiciário o caderno inquisitivo com o final da conclusão das investigações. Gostaria de aproveitar a audiência para falar para a população que confie na Polícia Civil. Os policiais aqui, desde o dia que aconteceu o fato, buscamos acolher a vítima, buscamos também adotar todas as medidas cabíveis, sejam elas policiais ou médicas, no intuito de dar uma tranquilidade maior, embora seja um crime que gera uma certa repercussão, uma comoção social, mas a gente, desde o início que a gente soube, na segunda-feira, não evitamos esforços para colher todos os elementos e identificar o autor. E agora a gente representou pela medida, né, da prisão preventiva sendo deferida e cumprimos a ordem judicial. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns. Nós confiamos sim na polícia, nós apresentamos um programa policial, doutor, e temos um lado muito definido para atender sim a nossa população e entendemos o trabalho da polícia, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Parabéns, não é, pelo trabalho desempenhado nestas poucas horas para tentar colocar este elemento atrás das grades. Muito obrigado, doutor. Ô Cléo, você está me ouvindo, Cléo? Você já tem um sinal aí? Nós vamos ter a possibilidade de conversar com o advogado também. Eu vi que o advogado estava ali do lado. Nós vamos dar seguimento, Cléo, ao programa. Nós temos que entregar os nossos parceiros comerciais, mas você vai me acionar já se o advogado estiver disponível para falar conosco, aproveitar esse tempo que nós temos aqui ao vivo para falar com ele um pouco. Viu, Cléo? Muito obrigado. Parabéns também pelo trabalho. Está ao meu lado ele e está à disposição para falar também, Cláudio. Está na cidade, está lá o advogado Júnior Guimarães, que é o advogado de defesa do acusado, também está lá. Eles acabaram de chegar agora na delegacia. Falamos com o delegado. Por favor, Cléo Menezes. Olha, Cláudio, estamos de volta aqui no Tolerância Zero, na TV de todos os sergipanos. Depois de falar com o delegado, o Dr. Josenildo Brito, nós estamos aqui exatamente com o advogado de defesa, que é o Dr. Júnior Guimarães. Ele que, ao chegar na delegacia, ele me perguntava se eu já tinha conhecimento do motivo da prisão. Claro, o motivo da prisão, com certeza, é a acusação, né, do suposto estupro que aconteceu na madrugada do último sábado, dia 15, aqui no município de Buquim. Agora vamos falar com ele, doutor Júnior Guimarães. Nós estamos ao vivo, TV Atalaia, Tolerância Zero. Cláudio Luiz está no estúdio. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu quero agradecer também ao senhor a oportunidade de estar falando conosco ao vivo, com o jornalismo da TV Atalaia, com o nosso Tolerância Zero. Doutor, nós tivemos as informações, recebemos e publicamos as imagens terríveis que foram colocadas na internet, imagens dessa mulher que o acusa, o cliente do senhor, né, de abuso, de violência sexual e de estupro. A primeira pergunta, o senhor teve acesso a estas imagens, doutor? Tive sim, Cláudio. A gente compareceu na manhã de ontem de forma espontânea na delegacia de polícia da cidade de Buquim e, acompanhado do meu cliente, prestamos depoimento ao delegado de polícia desta cidade. Muito bem, e diante das imagens destas primeiras horas, o senhor já tem uma linha de defesa desenhada ou o senhor precisa ainda se aprofundar neste caso? Então, Cláudio, meu cliente ontem ouviu o relato da vítima e apresentou detalhadamente sua versão dos fatos. E no dia de ontem mesmo, o delegado de polícia representou pela prisão preventiva do acusado, o que foi apreciada e deferida pelo juiz da cidade de Buquim. Aí estamos no momento aguardando o acesso
aos motivos que ensejaram na decretação da prisão preventiva, tendo em vista que o processo encontra-se em segredo de justiça. Muito bem, todo cidadão brasileiro tem direito, né, à defesa, todo cidadão tem direito, por isso que nós ouvimos todos os lados e fazemos sim, né, uma defesa do jornalismo sério na TV Atalaia. Por favor, comandante Unes, o senhor tem uma pergunta? Só para o advogado, se para ele foi surpresa diante dos fatos, né, a decretação dessa prisão, né? Creio que ontem ele teve, conforme ele expôs inicialmente, ele tem segurança do que o cliente dele falou. Se para ele teria sido uma surpresa essa decretação dessa prisão. Por favor, doutor. Então, comandante Unes, hoje pela tarde, provavelmente aproximadamente meio-dia, recebi uma ligação informando sobre a prisão. E fomos surpreendidos, até porque meu cliente apresentou a versão detalhada dos fatos. Realmente o que ensejou e o que ocorreu na madrugada do último sábado. Muito bem, doutor. Nos surpreende assim. O senhor tinha conhecimento que ele já não estava mais no município, já havia se deslocado para a capital, para Aracaju? Então, Cláudio, ele, na verdade, não foi um deslocamento. Ele estava na residência do pai dele, na cidade de Aracaju. Inclusive, foi informado na delegacia de polícia seu endereço e ele não apresentou nenhuma resistência no momento da prisão. Muito bem. Era naquele instante de estar aí na cidade, de ficar na cidade, algum tipo de retaliação que o trouxe para a capital, para a casa do seu pai, doutor? Isso. Em virtude da propagação das imagens dele e dos irmãos, ele temia por sua vida e se deslocou até a cidade de Aracaju, para a casa do seu pai. Muito bem, doutor. Você tem mais uma pergunta, comandante? Estou satisfeito. É um tema bem polêmico, né? Mas que o nobre advogado com certeza já tem a linha de defesa, né? E o único entendimento, né, Cláudio? O questionamento que eu acho toda a sociedade. Por que teria essa acusação se, diante do que o advogado tem, né, não haveria indícios para o cometimento de um crime? O porquê de tudo isso seria o questionamento, então? Muito bem, doutor. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer que o nosso departamento de jornalismo está à disposição do senhor, do cliente do senhor, a qualquer momento, para fazer a linha de defesa para os direitos de resposta, assim que for pertinente diante da nossa programação. Muito obrigado, doutor, pela oportunidade de falar conosco. Aí perdemos o sinalzinho, o sinal de Skype, né, do interior, mas nós estamos ao vivo nesse momento, tratando deste caso. Nós temos que dar oportunidade para que todos possam falar. As imagens que nós... Tem imagens dela aí, não tem, Camila? Mostra as imagens da vítima, por favor. Nós vamos conversar com ela ao vivo daqui a pouco. Olha as imagens aí. Ela passou 4 horas sendo agredida, violentada e estuprada por este homem que acabou de ser preso. Comandante Unes. É um inquérito bem complexo, né? A justiça se posicionou, né? O nosso questionamento inicialmente era o tipo de prisão que teria sido deferida pela justiça, mas a prisão preventiva, ou seja, não há tempo para que ele permaneça preso, né? Então o inquérito vai ser terminado, vai ser concluído, conforme o delegado falou, vai ser remetido para a justiça e aí se tornar o processo, né? E diante dos fatos, né, a permanência ou não dele preso dependerá do judiciário.